campanha Julho Verde tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os tumores de cabeça e pescoço são atualmente o 9º tipo de câncer mais comum no mundo. No Brasil, eles devem acometer anualmente de 35 a 40 mil brasileiros. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Dorivaldi Carlucci. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Toda vez que vai chegando esse mês, eu falo assim, é importante a gente falar mais e mais para as pessoas, né, doutor? Eu tenho muito a agradecer a vocês por abrir esse espaço, por compartilhar o teu carisma na nossa campanha. Muito obrigado. Imagina, conte com a gente. A gente fala muito isso e quando a gente tem informação, doutor, a gente consegue achar solução para as coisas. Verdade. Não é? É? Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, as pessoas ficam assim, como assim? Onde é que vai? Isso. É a minha cabeça? É cabeça e pescoço, mas é tudo que envolve? Doutor, explique um pouquinho pra gente como que isso acontece e quais são os órgãos. A cabeça e pescoço é uma especialidade, né, uma especialidade cirúrgica e que trata de tumores, né? Só que a gente não trata nem do cérebro, que está dentro da cabeça, nem da coluna, né? Então isso tem bastante confusão por causa disso. Então a gente acaba tratando mais dos tumores que estão na boca, na garganta, na laringe, nas glândulas salivares e na glândula tireoide. Esses são os focos da gente. E geralmente quando fala cabeça e pescoço, acho que as pessoas pensam exatamente isso, né? O cérebro, e aí elas falam assim, então deve ser daqui, dessa parte do pescoço, e não. E doutor, como que a gente consegue identificar, né, que, por exemplo, a gente está com algum problema? As pessoas que têm tireoide geralmente fazem mais exames e tal, alguma disfunção na tireoide. Mas como que a gente consegue identificar sintomas? E isso é fácil, doutor? Às vezes sim. Depende da localização, né? Se a gente pensar no tumor na língua, ele começa com uma pequena afta. Então, mas não é para todas as aftas nós ficarmos desesperados, né? Mas uma afta que dura por mais que 2 semanas, 3 semanas e ela não se resolve sozinha, ela merece uma atenção. Da mesma forma, a alteração na voz. Então, a rouquidão, se nós cantarmos, que nem hoje está cantando em exagero, principalmente eu que não sou um cantor, eu vou ficar rouco. Mas essa rouquidão melhora em alguns dias, então não tem problema. Agora, se a minha rouquidão persiste por 2, 3 semanas, preciso avaliar, porque eu posso estar com um machucado na corda vocal. Outro sintoma comum é dor à deglutição. Então, quando eu engulo, eu sinto um arranhado. Tem muita gente que sente isso normalmente por outros motivos, mas esse arranhado por toda vez é para prestar atenção. E você tocou no assunto da tireoide, o pescoço todo, ele tem nódulos. E esses nódulos são linfonodos, são gânglios linfáticos, que podem ser acometidos por metástases de tumores dessa região. Muitas vezes eles aparecem primeiro do que o próprio tumor. Então, o primeiro sintoma seria uma bolinha no pescoço, que também dura mais que 2, 3 semanas. Doutor, e esse negócio de bolinha no pescoço dá medo, porque uma vez isso já aconteceu comigo e aí parece que ela meio que movimentava e eu falei, gente, como é que isso pode acontecer? Então, quando a gente tem, por mais que faça os exames, é legal sempre estar refazendo depois, doutor? É que assim, depende. Se você ficar com uma dor de garganta, você vai ter bolinha no pescoço. Sim. Esses gânglios, eles estão ali para proteger a gente, para fazer anticorpos contra essa infecção, essa inflamação. Agora, se esse nódulo cresce, fica dolorido e não diminui, aí ele pode ser uma área de um tumor que precisa ser avaliado. A gente sente dor, doutor? Dependendo, na língua, por exemplo, um machucado na língua dói bastante. Muitas vezes, se não tratar, ele começa a restringir o movimento da língua, começa a atrapalhar para engolir, atrapalhar para falar. É por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque se eu diagnostico logo no começo, uma simples cirurgia pequena, retirando só a bolinha, eu trato o paciente, o procedimento dura 20, 30 minutos, não precisa ficar muito tempo internado. Agora, se eu deixo esse tumor crescer, ele vai grudar na língua, ele vai restringir a movimentação da língua, vai atrapalhar para falar, vai atrapalhar para comer e a cirurgia vai ser muito mutilante. E aí é uma cirurgia de 15 horas que precisa de um cirurgião plástico para reconstruir,
o paciente não vai ficar normal, a chance de cura diminui bastante e o tempo que a equipe médica fica disponibilizando para tratar um paciente podia estar tratando 10. E doutor, isso também tem a ver, por exemplo, com as pessoas que fumam bastante? Tudo a ver. O maior criminoso é o cigarro. Ai. Esse é o maior criminoso. O cigarro, ele causa uma alteração na mucosa da boca, da garganta, dos pulmões, até da bexiga. E essa alteração, ela propicia a formação de um tumor chamado de carcinoma epidermoide. Então, ele tem todo a ver com isso. Detalhe, não é só um cigarro, é qualquer tabagismo. O ato de mascar o cigarro, o tabaco e esse cigarro eletrônico que explodiu ultimamente, eu acho ele até mais perigoso. Doutora, a gente fala isso todas as vezes. Aqui a gente fala que isso virou uma modinha, né? Que as pessoas acham, mas esse não tem tanto problema, tem cheiro de tutti-frutti, mas é tão pior quanto, né, doutor? E tão viciante quanto. É isso mesmo. Quando a gente vai, por exemplo, num dentista, é possível que ele também auxilie nesse diagnóstico ou não, doutor? Ele é um dos principais vetores para diagnosticar esse tipo de problema, porque é ele que examina a cavidade oral, né? Na realidade, o certo é que todo profissional de saúde tenha por hábito pedir para que o paciente abra a boca. Mas o dentista trabalha dentro da boca e ele tem formação para fazer esse diagnóstico. Ele tem matérias na faculdade para fazer diagnóstico de tumor de cavidade oral, né? Então, ele tem essa formação para isso e eles são, inclusive, eles têm uma área da patologia da odontologia muito mais até desenvolvidas, se a gente for comparar com a médica que tem que tratar de um monte de coisa. Que interessante. Isso pode ser na gengiva também, doutor? Na gengiva. O lugar mais frequente é a língua. O segundo mais frequente é na gengiva. E aí entra um outro fator, o mau hábito de limpeza da cavidade oral. Então, não tratar bem dos dentes, não fazer uma boa escovação, né? Não cuidar dos dentes. Então, a boca em mau estado também é um fator para ter um câncer de cabeça e pescoço, de boca. E quando a gente fala da nossa cabeça, a gente também pode estar falando da parte do nariz, de respiração também, doutor? Também. Os seios paranasais, onde a gente tem sinusite, também são locais que podem ter câncer. Assim como atrás da narina, a gente tem um lugar que chama rinofaringe, que é a garganta do nariz, vamos falar assim. Ela fica atrás das coanas, atrás do nariz. Essa área, ela tem uma mucosa parecida com a da boca, então ela também pode desenvolver câncer. E essa região, muitas vezes, tem câncer que nasceram em glândulas salivares. Então, é um outro tipo de câncer. Nossa, e aí a gente também consegue identificar como, doutor? Tem exames? Como que a gente faz isso? Nessa região mais alta, o paciente vai sentir ou uma alteração de olfato, ou uma obstrução nasal durante muito tempo. Então, ele começa a perceber que o nariz está entupido. Às vezes, pode ter até um sangramento. E ele pode confundir isso com uma sinusite, com uma rinite? Pode. E esse é o perigo, porque às vezes ele vai no pronto-socorro uma vez, 2 vezes, e o colega do pronto-socorro, que tem um monte de gente para atender numa hora, entra nessa de sinusite e não faz o exame específico. Pode sim. E aí, doutor? E por isso que a nossa campanha é importante. Nossa! Por isso que eu agradeci você compartilhar teu carisma, esse espaço, porque a gente precisa conscientizar a população de que tem o problema, de que tem prevenção e também mostrar para alguns médicos, que nem todos os médicos conhecem a área de cabeça e pescoço, que tem esse tipo de problema e que a gente tem como lidar com isso. E existe, além do cigarro, outras coisas que contribuem para que a gente possa ter, doutor? Sim, o álcool. O álcool também é um vilão. O álcool em exagero, né? Eu não posso proibir de tomar um vinhozinho junto com aquele frango maravilhoso que o Léo fez. E a batatinha do Nossa, para com uma cervejinha com aquilo. Não tem né? problema. Então, mas isso é ponderado, né? Isso não tem problema. Um outro fator bastante importante que vem crescendo na nossa população é a infecção pelo vírus do HPV. O HPV tem um subtipo que dá câncer na garganta. E esse câncer na garganta é prevenido com a vacinação e com os cuidados de relacionamento sexual, poucos parceiros e com proteção. Então, por exemplo, os adolescentes, tanto meninos quanto meninas, todos se eles puderem tomar a Deus. vacina, por favor, né? O recado para os adolescentes que podem ter câncer com 40, 50 anos é não fume,
e comporte-se. Comporte-se. E tome a vacina. Tomem vacina. E existem alguns hábitos, por exemplo, como a própria alimentação ou estresse, que também podem gerar, doutor, ou é menos? Eles também influenciam, né? O hábito alimentar, então, uma comida saudável, com bastante fruta, com bastante legume, com pouco sal, com pouco alimento esses processados, isso vai ter uma proteção, o corpo tem uma proteção. E se alguém da família já teve, porque toda vez a gente fala, quando a gente fala de câncer, a gente fala, mas se alguém da família já teve um câncer de intestino, investigue a partir de tal idade. É a mesma coisa, doutor? Não é tão frequente esse paralelo de hereditário na cabeça e pescoço, mas sempre é um sinal de alerta, porque assim, pode ser que não seja hereditário, mas pode ser comportamental, né? O meu pai era assim porque a alimentação era ruim, porque ele bebia e eu aprendi a ser assim. Então, ficava sendo comportamental também, né? Boa. Léo tem uma pergunta. Vamos lá, Léo. Tenho uma pergunta, doutor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os novos tratamentos da doença, né? Se eu não me engano, acho que o AC Camargo de São Paulo está fazendo algo nesse sentido. Acho que é imunoterapia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que está acontecendo, sobre o tratamento do câncer neste momento. Especificamente, o câncer de cabeça e pescoço, ele é de um tratamento multidisciplinar. Então, como eu falei logo no começo, se eu tiver um tumor inicial, o tratamento de eleição é a cirurgia. Eu vou com bisturi, eu vou remover a lesão inteira, está curado. Nos estádios avançados, naqueles que os tumores cresceram, muitas vezes a cirurgia é mutilante demais. Aí o que nós fazemos? Nós paramos a cirurgia e passamos a bola para o oncologista e para o radioterapeuta. E agora, como o Léo falou, existem imunoterapias, existem terapias-alvos, a gente olha no tumor uma determinada alteração molecular naquele tumor, então se faz uma pesquisa específica daquela alteração e aí nós temos um remédio que atua contra aquela alteração. E aí essa medicação é dada para o paciente durante anos para que o tumor... Eu posso trabalhar em várias fases, eu posso fazer o tumor diminuir de tamanho para daí poder fazer a cirurgia, ou o contrário, eu faço o tratamento que for e depois eu dou a imunoterapia para controlar para que ele não volte. Doutor, qual seria o pior risco de tudo isso, da gente demorar demais para esse diagnóstico, sofrer uma cirurgia de repente, a pessoa pode de repente perder a fala, pode perder o olfato para sempre, ter que reconstruir partes do rosto? O exemplo mais simples, que fica mais visível para a população, é a língua. Então, a língua ela é um músculo. Se eu tenho um machucadinho, uma afta pequena, eu faço um corte pequeno, não interfere em nada. Né? Agora, se eu tenho um machucado de 4, 5 centímetros, eu tenho que tirar quase metade da língua, ela vai ter uma alteração. O que a gente faz para que ela não tenha tanta alteração é um cirurgião plástico tirar uma pele do corpo, daqui do braço, tudo, e transplantar dentro da língua. Não vai ficar igual, mas ele vai ter alguma função. Só que todo esse processo demora, como eu falei, uma cirurgia muito longa que faz o paciente ter traqueostomia, ele tem que comer por sonda durante um período, esse paciente vai ter que ser submetido à radioterapia, que leva a secura na boca, alteração de olfato. Muitas vezes ele toma quimioterápico e assim, o que ele tinha chance de cura de 90%, ela cai para 40%, 50%. Fora que ele tem que se readaptar, porque mesmo que seja um corpo nosso, né, que foi tirado da nossa pele, provavelmente tem que fazer uma fono de novo, sim, porque tudo de novo. E tem um outro pior, por exemplo, o câncer da laringe, que é da corda vocal. Esse daí, se você não trata ele rápido, ele evolui a ponto de destruir a laringe. Qual que é o tratamento? É tirar essa caixinha da voz aqui, tirar o gogó. Sem o gogó, a pessoa não consegue falar e ela precisa ficar com aquele buraquinho para respirar, com traqueostomia. Então, socialmente, essa pessoa fica muito comprometida. Existem o que a gente chama de laringectomizados, que conseguem falar. Existe até um coral de laringectomizados, tanto na AC Camargo como em outros hospitais. Existem grupos de pacientes laringectomizados que conseguem emitir som. Não é a mesma coisa, né? Essa pessoa teve que passar por uma reabilitação muito grande, utilizar equipamentos de reabilitação muito caros, sabe? Então, assim, tudo isso porque houve um retardo de diagnóstico e de tratamento.
né? Então, não dá para pôr a culpa no paciente, não dá para pôr a culpa só no médico, mas é todo um processo e o nosso lema, até você está com o nosso bottom, obrigado, é consciência e atitude, né? Você, o Léo também tá. Então, eu tenho que ter consciência do problema e eu tenho que tomar uma atitude em cima desse problema, para que ele se resolva o mais rápido possível. Sempre. Então, a consciência e a atitude. A forma é a prevenção. Sempre, né, doutor? Sempre. Se eu conseguir prevenir, eu brinquei hoje conversando com um paciente. Nós, médicos, nós somos jogadores, a gente quer sempre ganhar. E o que é o melhor? É jogar com um time fraco, porque eu sei que eu vou ganhar. Então, se eu pensar no tumor como sendo um time, se ele tiver inicial, ele é fraquinho, vai ser fácil de ganhar dele. Então, é isso que eu preciso ganhar o jogo. A gente precisa ganhar o jogo, lembrando que a nossa vida não é um jogo que deve ser perdido, né, doutor? Sim, então, nunca. É um jogo que a gente tem que entrar para ganhar. Então, você está falando da sua saúde, das pessoas que você ama. É necessário, sim, se conscientizar, se prevenir. Se você tem alguma dúvida, o doutor vai voltar para falar mais para a gente depois sobre tireoide. Pode, né, doutor? Claro. Para falar sempre sobre esse assunto, para a gente ficar cada vez mais atento para se cuidar. Obrigada por hoje. Pede para seguir a gente. Claro, já. No sbccp.org.br. Isso, ou no Instagram da sociedade é @sbccp. Boa, acho que está aparecendo aí na tela também o do doutor, @doutor.Dorival Carlucci, está aparecendo aí para você. O telefone é o 11 94 244 2192. Obrigada, doutor, mais uma vez. E conte com a gente, viu? Sempre. E conte sempre com a gente. Léo, informação sempre vai trazer uma solução, não é? Dúvida, Biane, sem dúvida. O doutor é espetacular, viu? Muito obrigado, doutor.